turmas do 9º ano, bem-vindos! Eu sou a professora Joyce Martins, do componente curricular de língua portuguesa, e esta é a nossa aula de número 16, que tem o seguinte objeto de conhecimento: morfossintaxe, com foco em sintaxe. Detalhando este objeto, teremos os verbos quanto à predicação e complementos. Então, vamos iniciar mais uma aula. Muito bem, então para iniciarmos esta aula na qual vamos continuar o estudo sobre oração, explorando outros termos, nós vamos aqui trabalhar com essa história em quadrinho. Ao longo da nossa unidade 1, nós temos priorizado textos que falam sobre a questão do meio ambiente, da preservação ambiental, e aqui nós temos um outro gênero, né? Porque os gêneros têm sido gêneros textuais variados, mas a temática tem se mantido relacionada a essa questão ambiental, correto? E aqui, uma história em quadrinhos, com 6 quadros, e agora nós vamos destacar cada um desses quadros para que a nossa leitura fique melhor, ok? Então, vamos começar a leitura? Olhem só, eu sou muito privilegiada por viver neste lugar. Gente, eu vivo na Amazônia. Isso é sensacional! Do quadro seguinte, nossa personagem continua a sua observação. Vamos lá, então? O que é isso? Notem que ela nota algo estranho e diz: o que é isso? Seguindo. E aí ela se depara com sujeira, poluição, e diz: sujaram tudo aqui. Quem terá feito isso? E aí a história segue. De repente, aparece o bicho preguiça e começa a conversar com a nossa personagem. Ei, Psyu, eu vi tudo. E ela fica surpresa, né, com esse diálogo inusitado, correto? E aí, pessoas sem a consciência de que preservar a natureza é necessário sujaram tudo aqui. E aí a história vai finalizar com a seguinte observação dela: isso não pode ficar assim. A natureza precisa de ajuda, né? Então, essa constatação dela é também o nosso recado a respeito, né, dessa situação toda que temos observado relacionada ao nosso meio ambiente, de que nós precisamos trabalhar para não tornar as coisas mais difíceis do que já estão, né? Temos convivido aí com consequências do desequilíbrio climático. Então, nosso papel é não tornar as coisas mais difíceis, né? E aí, gente, a partir das orações que estão aqui nessa nossa história em quadrinhos, nós vamos trabalhar para conhecer mais elementos que são analisados a partir das orações. Já vimos em outras aulas sobre os 2 pontos principais, o sujeito e o predicado, e agora nós vamos avançar, ok? Olhem só, então na nossa cartela, nós temos justamente a nossa observação que diz: toda oração é composta por 2 partes principais, né? A maioria das orações, na verdade, que chamamos de sintagma nominal, que nós já sabemos que é o sujeito, e sintagma verbal, que nós já sabemos que é o predicado, né? A diferença entre esses 2 termos é que, né, o primeiro, o sintagma nominal, não vai ser o sintagma, a parte da oração onde vai estar o verbo, e o segundo termo, o segundo elemento, é a parte da oração onde estará o verbo, ok? Que é o nosso predicado. Então, retomando 2 orações lá da nossa história em quadrinhos, e só para reforçar o nosso conhecimento, vamos observar na próxima cartela o seguinte: por exemplo, a oração "eu vivo na Amazônia", sabemos que é uma oração porque tem uma forma verbal. Vivo. Vivo é uma forma do verbo viver, ok? Então, eu posso fazer aquela minha identificação, não é? Do sujeito, que é perguntar para o verbo, né? Quem é que vive na Amazônia? A resposta para isso, eu. Está escrito, né? Não está, nesse caso oculto, está escrito ali, eu. Então, eu é o sujeito da minha oração e o predicado da minha oração vai ser vivo na Amazônia, porque uma vez que eu encontro o sujeito, todo o restante da minha oração é predicado, correto? Temos um outro exemplo para reforçar. A natureza precisa de ajuda. É uma oração? Com certeza, porque eu tenho a forma verbal que ali está. Precisa, uma forma do verbo precisar, ok? E aí, posso fazer aquele processo de reconhecimento do meu sujeito, né?
Quem precisa de ajuda? Minha pergunta, né? Então, respondendo a esta minha pergunta, a resposta é a natureza. Portanto, a natureza é o sujeito desta oração. E o predicado? O predicado é o que sobra. Portanto, o predicado é precisa de ajuda. Quanto a isso, estamos bem tranquilos, porque temos reforçado essas observações junto a vocês, não é? Então, agora, vamos começar a refletir um pouco sobre os verbos presentes nas orações, não é? Então, olhem só, retomando um pouquinho, o primeiro quadrinho da nossa história, né? Olhem só, na qual a personagem dizia: eu sou muito privilegiada por viver neste lugar. Gente, eu vivo na Amazônia, isso é sensacional. Convido vocês a refletirem comigo. A informação transmitida pelo verbo viver está completa? Se ela dissesse: gente, eu vivo e aí na Amazônia. Bom, essa informação na Amazônia é o que nós chamamos de uma circunstância de lugar, não é? É uma informação que vai trazer informações sobre o lugar, mas é algo que a gente já disse que não é tão essencial assim. O verbo viver é um verbo que, na sua essência, ele tem o sentido completo. Eu não precisaria, do ponto de vista sintático, de mais nenhuma informação para complementar os sentidos do verbo viver, certo? Então, o verbo viver é um exemplo daquilo que nós chamamos de verbo intransitivo. Próxima cartela no ar, por favor. Verbo intransitivo, e aí nota que a gente colocou a sigla VI, né? Como são nomes que são muito extensos, pessoal, então VI significa verbo intransitivo, tá bom? E o verbo intransitivo é um verbo que tem o sentido completo e não precisa de complemento. Ele sozinho é suficiente. Mas, professora, se outros elementos forem acrescentados aí, bom, aí eles são elementos que vão trazer informações para a oração, sim, mas são elementos que não vão funcionar como complemento do verbo, tá? Então, o verbo intransitivo é este verbo que não precisa de complemento, tá? Então, por exemplo, se eu trouxesse essa oração, eu vivo na Amazônia, para essa análise aqui neste quadro. Então, vamos lá. O verbo viver é um verbo significativo? Quando nós estudamos aí, né, predicados, nós refletimos sobre verbo significativo e não significativo, né? O verbo viver é um verbo de ação, correto? Então, ele é um verbo significativo, ele não é verbo de ligação, né? E aí, agora olhando especificamente para os sentidos. O verbo precisa de complemento? Nós acabamos de refletir que não, ele não precisa de complemento. Bom, se ele não precisa de complemento, eu não preciso olhar se o complemento tem preposição ou não, né? Eu posso ignorar essa pergunta aqui e posso também ignorar essa última pergunta aqui, que pergunta qual é o nome do elemento que vai acompanhar este verbo. Né? Não vou me preocupar com isso agora. Vou me preocupar apenas em dizer que a sigla para este verbo, a gente acabou de observar, é VI, ok? E aí, seguindo com as nossas observações, né? Então, a gente já conheceu o primeiro tipo de verbo, que é esse verbo intransitivo. E, mais uma vez, eu convido vocês a refletirmos sobre um outro verbo aqui. A gente vai retomar uma outra fala da nossa personagem e aí a gente vai fazer uma pequena modificação na fala dela, né? Olha só o que ela diz. E isso não pode ficar assim. A natureza precisa. Parou aí. Precisa. Da forma como está aqui, nessa versão que nós modificamos, está completo o sentido do verbo precisar? Será que está? Certamente vocês hão de concordar comigo que não está completa. Eu preciso saber do que é que ela precisa. Então, o verbo precisar é um exemplo daquilo que nós chamamos de verbo transitivo, tá?
E o que é o verbo transitivo, professora? Olhem só, me acompanhem. Então, pessoal, o verbo transitivo, e aí, de novo, a sigla, né? VT, porque vai ser justamente esses verbos, essas palavras muito longas, né? Então, vamos trabalhar com a sigla. Então, o verbo transitivo, ele vai ser, sim, um verbo significativo, vai ser aí os verbos que vão ajudar a expressar ações, tá bom? Mas que não tem sentido sozinho. Então, o verbo transitivo é o contrário do verbo intransitivo. Anota no teu caderno. Verbo intransitivo não precisa de complemento, mas o verbo transitivo precisa, sim, de complemento, tá? Por quê? Porque ele não tem sentido sozinho, tá? E aí, acompanhando a leitura da cartela, por isso, precisa de complemento para ter sentido completo, tá? De acordo com a relação que este verbo transitivo vai estabelecer com o complemento dele, tá? Ele vai poder ser verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto ou ainda verbo transitivo direto e indireto, que é o que nós chamamos também de bitransitivo, ok, pessoal? Então, a partir daqui, vamos ficar bastante atentos, porque agora o verbo precisa de complementação, e quando ele precisa de complementação, ele vai passar por outras classificações, tá bom, gente? Então, me acompanhem agora, né? Vamos então começar a explorar o verbo transitivo direto, tá? Então, como é um verbo transitivo, eu já sei que é um verbo que precisa de complemento, tá? E o que ele tem de específico, professor? O que acontece com esse verbo? Bom, olhem só. Então, é um verbo que precisa de complemento e a conexão desse verbo com este complemento se dá de forma direta, ou seja, sem o auxílio de preposição, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o exemplo e aí vocês vão verificar que entre o verbo e o seu complemento, não tem nenhuma preposição ali no meio, tá? Então, por isso que o nome dele é verbo transitivo direto. E a sigla, né, porque é uma palavra grande, é VTD, tá bom? Outra informação muito importante. Quando eu estou diante do verbo transitivo direto e vejo que ele precisa de complemento, também o complemento desse verbo tem um nome especial. Então, o complemento do verbo transitivo direto se chama objeto direto, ok? Então, verbo transitivo direto igual objeto direto no seu complemento, ok? Então, vamos agora olhar um exemplo para ficar mais visual essa relação. Então, olhem só. Eu vi tudo. Bom, isto aqui é uma oração? Sim, é uma oração. Tem uma forma verbal, está ali perfeita a situação. E aí, então, qual seria o sujeito, né? Eu. Então, eu é o sujeito, vi tudo, é o meu predicado. Então, agora eu vou olhar só para a análise do verbo e da relação desse verbo com o seu complemento, tá? Então, vi. Esse verbo é significativo ou não significativo, pessoal? É um verbo de ação ou não? É um verbo de ação, né? Ver é uma ação. Então, este verbo é um verbo significativo, ok? E aí, esse é um verbo que precisa de complementação? Bom, se eu disser para vocês apenas vi, vocês vão querer saber eu vi o quê, não é? Porque nós somos curiosos, correto? Né? Então, já vimos aí que, então você vai ver alguma coisa, correto? Então, ele precisa de complemento. Então, na segunda coluna aqui, se eu observar que precisa de complemento, eu vou dizer aqui que sim, correto? E aí, será que esse complemento do verbo tem preposição? Vamos olhar, então, aqui para a relação. Bom, aqui no meu predicado, está aqui o verbo, eu vi tudo. Quem é que está complementando o sentido do verbo? Tudo.
Então, tudo é o complemento do meu verbo. Olha para o verbo, vi. E aí olha para o complemento, tudo. Tem alguma preposição aí no meio dessa relação? Já vimos em outras aulas sobre preposição, né? Então, as mais comuns, a, de, em, para, com, por, contra. Tem alguma palavrinha aí dessas entre o verbo e o seu complemento? Não tem. Então, de fato, tem preposição? Não, correto? Então, qual é a sigla que eu vou designar para este meu verbo? Como é que eu vou chamar esse meu verbo? Eu estou chamando de verbo transitivo direto, né? Porque não tem preposição entre o verbo e o seu complemento. Então, VTD é a sigla. E qual é o nome que nós damos para o complemento do verbo transitivo direto? Voltando aqui na cartela, o nome é objeto direto. A sigla para isso vai ser OD, tá, gente? Objeto direto tá bem aqui, ó. Objeto direto, marquei o X. Então, nota que neste exemplo aqui, a gente preencheu todo o processo, correto? Então, até aqui conhecemos o verbo transitivo direto, beleza? Beleza. Então, agora a gente vai conhecer um outro tipo, verbo transitivo indireto. E aí, só por ele se chamar transitivo, pessoal, eu já sei que é um verbo que precisa de complementação, né? Já sei disso, né? Então, o verbo transitivo indireto é um verbo significativo que se relaciona com o complemento de forma indireta. E por que é de forma indireta? Porque ali naquele complemento eu tenho o auxílio de uma preposição, tá? Então, é por isso que é de forma indireta. E aí, também uma informação importante aqui, o complemento desse tipo de verbo recebe o nome de objeto indireto, tá? Vamos observar um exemplo, que aí tudo fica mais claro quando temos um exemplo, correto? Então, olhem aí. A natureza precisa de ajuda, né? Então, isto é uma oração, porque tem o verbo precisar ali, e o sujeito dessa oração é a natureza, tá? E o predicado é precisa de ajuda. Então, vamos olhar para o verbo desse predicado, né? Precisa é um verbo significativo ou não significativo? É um verbo de ação? Sim, precisar é significativo. Se eu retirar este verbo daí, vocês vão notar que a significação e a estrutura dessa oração vai ficar prejudicada. Ele é, então, um verbo significativo. Ele não está aí apenas juntando o sujeito com aí uma predicação, com uma qualidade. Não é essa a função dele. Então, ele é um verbo significativo, né? E aí, ele precisa de complemento, já que ele é um verbo significativo? Fizemos aquele teste anteriormente, né? Quando eu mostrei para vocês, precisa, sem essa parte de ajuda, a natureza precisa, já ficou aquela interrogação no ar, né? Precisa de quê, professora? Pois bem, então isso já me mostra que se não tiver complemento, é um verbo que fica aí faltando informação e tudo mais. Então, sim, é um verbo que precisa de complemento. E aí, então, olhando para cá, o complemento tem preposição? Bom, vamos analisar aqui o meu predicado. Precisa é o verbo, né, transitivo, a gente já sabe que ele é transitivo porque ele precisa de complemento. E o que está complementando, então, o sentido deste verbo, precisar? Ora, quem precisa, precisa de alguma coisa. Precisa de ajuda. Então, eis aqui o complemento do verbo. Então, neste complemento aí, tem uma preposição? Tem. De, olha ela aqui. Então, eu já sei, por essas características, que o meu verbo é um verbo transitivo indireto, por conta da preposição aí presente, né? Então, eu vou poder marcar VTI aqui como sigla, né? Que a gente viu aqui anteriormente, VTI, a sigla. E
vou poder dizer que o meu complemento do meu verbo é objeto indireto, né? Eu acabei passando direto e não respondi a terceira coluna aqui, né? Tem preposição? Tem sim, né? Apenas verbalizei aqui, mas eu não marquei ali. Então, vocês perceberam a diferença, pessoal? Que há essa diferença fundamental entre o VTD e o VTI, né? Entre o verbo transitivo direto e o indireto, né? Ambos vão precisar de complementação. Porém, no VTD, o complemento não tem preposição. E no VTI, que é o intransitivo, né? Ou, perdão, intransitivo não, é o indireto. No VTI, esse complemento tem preposição, então precisa lembrar daquela aula na qual nós abordamos especificamente a preposição, para lembrar, para reconhecer bem essa palavrinha ali no meio do processo. Só que aí, pessoal, existe um grupo de verbos desses transitivos, desses que precisam de complemento, que é um verbo que ele precisa não de um complemento, mas ele precisa dos dois, isso mesmo. Precisa de muita complementação. E esse verbo nós chamamos de verbo transitivo direto e indireto, isso mesmo. E já pelo nome, eu já meio que desconfio que ele vai precisar de complemento, com preposição e sem preposição, certo? Então, me acompanhem na cartela, vamos lá, olhem só. Então, o verbo transitivo direto e indireto vai ser o verbo, né? Que vai ter essa sigla aqui, VTDI, tá? E ele é significativo, assim como os outros verbos transitivos, e ele precisa de não um, mas de dois complementos. Um, que é o objeto direto, ou seja, sem preposição, e o outro que é o objeto indireto, ou seja, com preposição. Vamos olhar um exemplo? Fica melhor, né? Olhem só. A moça ofereceu ajuda ao necessitado. Então, o sujeito da minha oração aqui é moça, ofereceu ajuda ao necessitado, é o meu predicado, tá? E aí, olhando para este predicado, esse meu verbo, ele é significativo ou não significativo? Ele é significativo, né? Oferecer aí uma ação. Nota que esse verbo não está aí para ligar o sujeito a uma qualidade do sujeito, então ele não é verbo de ligação, ele é verbo significativo, tá? E aí? Olhando agora para esse verbo significativo dentro do predicado. Ele é um verbo que precisa de complemento? Vamos àquela regrinha, né? Se eu tirasse toda essa informação aqui e dissesse a moça ofereceu, chegasse para você assim do nada e dissesse a moça ofereceu, você vai dizer ofereceu o quê? Né? Sem nenhum contexto para extrair mais informações. Então fica claro que é um verbo que sim, precisa de complemento. E aí, o complemento deste verbo tem preposição? Olha aí. Então, vamos olhar para esse predicado e verificar o que está complementando ele, né? Então, ofereceu é o meu verbo, e ele é transitivo, a gente já sabe disso. Mas, pessoal, olhem só. Quem oferece, oferece alguma coisa a alguém. Essa é a dinâmica do verbo oferecer. E aí, então, oferece ajuda. Então, ofereceu alguma coisa. Esse é o primeiro complemento. Esse é um complemento sem preposição, portanto, é um objeto direto. Só que, lembra, oferece algo a alguém. Então, oferece ajuda ao necessitado. Então, ao necessitado é o meu outro complemento. E aí, olha só aqui comigo. Ao. Essa palavrinha aqui, ao, ela é o resultado da junção da preposição a mais o artigo o. Então, quando vocês virem a construção ao, saiba que aí tem uma preposição, tá? Então, ao necessitado é uma construção que sim, que tem uma preposição. Então, ao necessitado é o meu objeto indireto. Então, preenchendo aqui a minha tabelinha, né? Tem preposição nesses complementos do verbo oferecer? Tem, né? Tem preposição? Tem sim, porque a gente tem objeto direto, indireto, mas não por causa do objeto direto. Então, a gente pode colocar assim, né? Objeto direto e objeto indireto. Tem os dois aqui, né? E quando eu notei que ele precisa dos dois, eu já sei, então, que ele é um verbo transitivo
direto e indireto. VTDI, assim como apareceu aqui na nossa cartela de conceito, certo? E aí, no caso, qual é o nome do complemento que vai acompanhar esse VTDI? Ora, é objeto direto e objeto indireto, ok, pessoal? Então, agora a gente vai conhecer o último tipo aqui dessa nossa conversa sobre predicação verbal. O último tipo é o que a gente chama de verbo de ligação. Vocês já ouviram falar de verbo de ligação aqui? Justamente porque o verbo de ligação é muito comum e muito presente no predicado nominal, né? Só é predicado nominal se tiver verbo de ligação, tá? E o verbo de ligação, ele é um verbo não significativo. Isso aqui é muito importante. Porque o que ele serve ele serve para ligar uma característica ou um estado do sujeito ao próprio sujeito da oração, tá? Então, por isso que tem esse nome de verbo de ligação, ou verbo não significativo, tá? E o predicativo do sujeito, né, é que vai ser aí a palavrinha que vai acompanhar dentro do predicado esse verbo, mas ela não complementa este verbo, tá bom? Mas está ali presente naquela dinâmica, tá bom? Então, vamos olhar aqui o nosso exemplo. Eu sou muito privilegiada. Ora, eu é o sujeito dessa oração aqui. Predicado, sou muito privilegiada. Nota que aqui eu tenho um sujeito e nesse meu predicado aqui eu tenho uma palavra que qualifica o meu sujeito. É justamente a palavrinha que nós chamamos de predicativo do sujeito, tá? Nesses casos aqui, então, o meu verbo está existindo aqui para conectar o sujeito a esse predicativo, tá? Então, ele é um verbo de ligação, ele é um verbo não significativo. E aí, nesse caso de verbo não significativo, eu não vou me preocupar com complementos, tá, gente? Então, esqueço essa pergunta aqui, se precisa de complemento ou não, se o complemento tem preposição ou não, né? Qual é a sigla do verbo de ligação? Ora, a sigla do verbo de ligação é VL, tá bom? Então, vou marcar aqui, VL. E qual é o nome do elemento que acompanha esse verbo? É objeto direto? Não, né? É objeto indireto? Não. A gente já viu que na dinâmica do predicado nominal é verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Mas o predicativo do sujeito, ele não é complemento do meu verbo, tá bom, pessoal? E aí, um último exemplo, olhem só. Isso é sensacional. Isso é o meu sujeito da oração. É sensacional, é o predicado. E aí, nota que nesse meu sujeito, que está aqui, há lá no meu predicado uma palavrinha que está qualificando, dando qualidade para o meu sujeito, né? Que é o meu predicativo do sujeito, então, né? Então, o verbo está aqui para quê? Ora, o verbo está aqui só para conectar uma coisa com a outra. O verbo é, portanto, de ligação, é um verbo não significativo, tá? E aí, se o verbo é não significativo, eu não vou me preocupar com o complemento, nem se o complemento tem preposição. A sigla disso aqui é verbo de ligação, VL, né? Conforme a gente já viu anteriormente. E aí, qual é o termo que acompanha esse verbo de ligação? Ora, predicativo do sujeito. Ok, pessoal? Então, assim, a gente vai finalizando essa aula na qual nós aprendemos, né, sobre as predicações verbais. A gente viu que tem um verbo que é intransitivo. Esse verbo não pede complemento, mas tem verbo que é transitivo. E aí a gente tem que analisar essa relação do verbo com a complementação. Essa relação pode ser direta, que aí é o verbo transitivo direto, pode ser indireta, que aí a gente chama de verbo transitivo indireto, e pode ser que precise das duas coisas, né? Verbo transitivo direto e indireto. E aí, cada um desses verbos tem um complemento que recebe o nome, né? O verbo transitivo direto vai ser complementado pelo objeto direto. O verbo transitivo indireto vai ser complementado pelo objeto indireto. E o verbo transitivo direto e indireto recebe os dois complementos. E, por fim, nós vimos o verbo de ligação, tá, pessoal? Que é esse verbo não significativo, presente nos predicados nominais
E, junto com ele, a gente vai observar a existência do nosso predicativo do sujeito, tá? Mas o predicativo do sujeito não é complemento, mas ele está ali presente na estrutura. Então, fiquemos atentos a essas características, tá bom? E assim vamos encerrando esta aula.